ou 10 pagamentos sem juros no cartão de R$ 145. Fogão Consul. O fogão Consul, acendimento automático, luz no forno, de 879 por 726, ou 8 pagamentos de 109 no carnezinho Cibelar. Tem também lavadora Consul, 9 quilos, uma bela lavadora, 9 quilos, 1.150. Micro-ondas Panasonic, 21 litros, 359. Micro-ondas Panasonic, 21 litros, 359. Conjunto de panela Tramontina, 5 peças, a tampa já de vidro, aquela panela de cerâmica, né? Tampa de vidro, 5 peças, R$ 196. E para finalizar aqui, não posso deixar de falar de móveis, Vanderlei. O conjunto de mesa, é um conjunto de mesa Bianca, é uma mesa sextavada, com 6 cadeiras, de tampo giratório, ela é de vidro, com tampo giratório de madeira no meio, 1.190, ou 10 pagamentos sem juros no carnê. E reforçando, toda a linha de móveis, uma entrada e mais 9 sem juros no carnezinho Cibelar. Então está precisando trocar seu guarda-roupa, seu colchão, seu conjunto de cozinha, enfim, toda a linha de móveis. Dá para fazer em 10 vezes sem juros no carnezinho Cibelar. Ah, não tem cartão. Corra para o carnezinho Cibelar, que hoje já estamos dividindo em 10 vezes sem juros no carnezinho Cibelar. Tem guarda-roupa de 899, 10 pagamentos de 89,90, guarda-roupa de 679, 10 pagamentos de 67,90, conjunto box de casal, 699, 10 pagamentos de 69,90, enfim, toda a linha de móveis em 10 vezes sem juros no carnezinho. Muito bom, o pessoal tem que dar uma passada na Cibelar para poder aproveitar essas e outras promoções. E eu lembro que a Cibelar tem qualidade de imóveis, né, Levi? Sim, Vanderlei, tem uns conjuntos aí de mesa, uns jogos de quarto, sala, enfim. Toda a linha temos aí os materiais de boa, excelente qualidade. Legal, então é só passar na Cibelar, porque a Cibelar tem ótimas opções para todos vocês. Cibelar, essa é de casa, bom dia. Bom dia, Levi, um abraço. Muito obrigado, viu? 9h05. Diga lá, Cristiano. Muito bem, vamos continuando aqui com as informações desta manhã. Já já a gente tem um encarte de saúde, trazendo informações aí sobre sempre como a gente prevenir e cuidar da nossa saúde. E a gente tinha recebido aqui várias demandas também que estavam chegando aqui pela nossa fanpage. As pessoas continuam mandando várias mensagens. Aqui quem mandou uma mensagem para a gente também foi Ana Maria Fernandes. Ela disse aqui, sobre o palpite que nós estamos falando. A minha mãe, Silvina Lopes da Silva, disse que vai ser campeã França. Dona Silvina, um abraço para a senhora, viu? Ana Maria Fernandes, bom dia. Croácia campeã. Obrigado, Ana Maria. A Vilma Fogaça dizendo aqui, vamos ver aqui o palpite que ela falou. Bom dia só, não mandou o palpite ainda. Mas bom dia a todos aí, que vocês podem continuar mandando os palpites, porque depois teremos o sorteio, portanto, aí com relação a esse jogo, a final da Copa do Mundo. Só queria perguntar, o pessoal está vendo a gente na live aí, ao vivo. Estão vendo aqui a doutora Bibiana, já que já chegou aqui, a doutora Bibiana Prada, né, médica endocrinologista, nós vamos conversar um pouquinho. Está tudo bem? Ela está no ângulo aqui da nossa câmera. Doutora Bibiana, vamos começar aqui o nosso encarte de saúde, estação conjunta da Rádio Municipalista e da APM, Associação Paulista de Medicina. Prazer, bom dia, tudo bem? Dia, como é que vai, doutora? Tudo jóia? Graças a Deus, friozinho, né? Friozinho, fez frio essa semana, né, doutora? Puxa vida, nós que somos meio magrinhos assim, nós sofremos um pouquinho, né? Puxa vida, olha. Doutora, vamos falar um pouquinho, nosso tema hoje pela sua sugestão, é depressão e também a diabetes, né? Isso, exatamente, porque existe uma correlação
entre as doenças mentais, que seria depressão, a gente pode também estar falando de outras doenças mentais, como esquizofrenia, psicoses e doenças metabólicas. Então, eu estava no Congresso americano uns 15 dias atrás e teve uma mesa a respeito disso, que é realmente trazendo atenção para a gente para a questão das doenças mentais. Então, o que eles mostraram é que as pessoas que têm algum tipo de doença assim, mental, emocional, né? Então seria depressão, algum tipo de neurose, algum tipo de psicose, esquizofrenia, elas têm um processo inflamatório no corpo e elas, vou contar isso de uma forma leiga, Sim, uma forma para todo mundo poder entender. E elas têm uma possibilidade maior de desenvolver diabetes. E alguns medicamentos para essas doenças, eles também facilitam que a pessoa ganhe peso, não todos, mas alguns, e desenvolva diabetes. E às vezes o profissional de saúde está prestando tanta atenção nessa parte da doença emocional da pessoa que ele passa desapercebido as complicações metabólicas, como, de novo, né, obesidade, pressão alta, colesterol alto, diabetes. E aí esse indivíduo até pode melhorar do estado emocional, da doença mental dele, mas acaba tendo um infarto, alguma coisa, porque não tratou devidamente a parte metabólica. E o contrário, Vanderlei, também é verdadeiro. Que muitas pessoas que têm diabetes, elas acabam ficando deprimidas. E também, da mesma forma, a gente tem que olhar esse indivíduo como um todo. Não adianta eu tratar só o açúcar do meu paciente, eu tenho que tratar também a parte emocional. Então, a gente tem que, por isso que eu vim hoje querendo falar um pouquinho a respeito das questões emocionais. Ok. Normalmente as pessoas, quando tem algum problema, evidentemente que na hora que a pessoa recebe a informação, eu estou com diabetes e tal, isso já causa um certo impacto no estado psicológico da pessoa. Sim, você tem razão. Para muitas pessoas, o diagnóstico de diabetes é um diagnóstico muito pesado, principalmente para aquelas que tiveram algum parente que já tinha diabetes não controlado, e aí essa pessoa teve, esse parente amputou a perna, ou foi para diálise, e o familiar, nossa, isso vai acontecer comigo, eles ficam com medo, né? A boa notícia em relação ao diabetes é o seguinte, que é o que eu venho falando aqui para todo mundo, né? Quando a gente faz um diagnóstico precoce, um tratamento efetivo, mudando o estilo de vida, fazendo atividade e tomando os remédios, a pessoa não vai evoluir para amputação, não vai evoluir para cegueira, não vai evoluir para diálise, que são os grandes medos. Mas você tem razão, às vezes se você tem um familiar que evoluiu mal, você fica com medo de ter a mesma coisa e pode entrar em depressão. O fato do açúcar ficar alto no sangue durante muito tempo também leva a esse estresse no organismo, desencadeando a depressão. E também tem uma outra doença que hoje em dia a gente chama de, é um nome comprido, né? A gente chama de estresse relacionado ao diabetes, que é aquela pessoa que fica muito estressada porque está diabética e quer atingir um bom controle, fica pensando o dia inteiro no que vai comer, o dia inteiro na pontinha de dedo, e isso acaba cansando, estressando e a pessoa deprime, né? Então isso também tem que tratar. Muitas vezes a gente encaminha essas pessoas para um psicólogo para fazer terapia, porque a terapia também ajuda, né? Mas o que eu vim reforçar aqui é a importância de que, se for necessário, tomar os remédios corretamente, inclusive os da depressão, para que você evolua bem como um todo. Legal. Bom, voltando do início da sua fala, doutora, há uma certa propensão da pessoa que ela tem algum distúrbio do ponto de vista mental, dessa pessoa ter na medicação, encontrar na medicação alguns efeitos, digamos, colaterais que podem prejudicar um pouco essa pessoa na questão da obesidade e outras coisas, outros efeitos. Porque você toma um remédio, ele faz bem para uma coisa, às vezes não faz tão bem para outra coisa, que são os chamados efeitos colaterais. Quer dizer, a família ou o médico que tem que ficar atento a isso? Na verdade, todo mundo. É uma boa pergunta, né? Então, respondendo em partes a sua questão, né? Em relação aos remédios, tem realmente alguns remédios
que eles melhoram o estado mental da pessoa, melhoram o estado emocional, mas, em contrapartida, eles podem aumentar muito o apetite. E aí, a sugestão é aumentar bastante a atividade física. Tem alguns trabalhos interessantes, Vanderlei, que eles falam que uma atividade física intensa, de curta duração, o famoso HIIT, né, que tá na moda agora, ele diminui o apetite. Até nessas pessoas que estão com o apetite aumentado por causa desses remédios, tá? E é bem interessante. E também vai ajudar esses indivíduos a perder peso, ou evitar que eles ganhem peso, entendeu? Então, isso é interessante. Agora, por outro lado, quem tem que prestar atenção no estado mental e emocional é o médico. A gente sempre questiona como é que você está. A nossa primeira pergunta quando o paciente entra no consultório: e aí, tudo bem? Como você está? Isso não é uma formalidade, são boas maneiras, mas também a gente utiliza isso para ver qual que é o estado emocional desse indivíduo no momento, né? Se ele está deprimido ou não. A família também tem que prestar atenção nisso daí, porque são doenças crônicas, tanto diabetes, quanto obesidade, quanto depressão, são doenças que a pessoa vai conviver com isso anos a fio. E na questão da depressão, mesmo tomando remédio, muitas vezes você tem recaídas, né? Então a pessoa toma o medicamento, ela fica bem, mas tem um dia que ela não vai estar tão bem, né? Então a família também e a pessoa tem que ficar de olho, o indivíduo tem que se conhecer, para ele poder saber também o que está acontecendo com ele, né? Muitas vezes a gente está trabalhando e a gente acaba não prestando atenção no nosso dia a dia, a gente nem sabe que está deprimido. Aí chega no médico, a gente começa a fazer umas perguntas sobre... você perdeu, por exemplo, o prazer em algumas coisas que você tinha ao longo da vida? Você acha que sua vida não tem mais sentido? E aí a pessoa começa a falar assim: nossa, realmente, eu tenho me sentido assim, eu nem parei para prestar atenção. É aquela história do mindfulness, né? Da meditação que a gente falou 2 semanas atrás. A gente, às vezes, tem que parar para prestar atenção na gente, né? Sim. Porque, às vezes, você está deprimido e você não tem noção disso, né? Então, é importante. E a família também tem que prestar atenção, porque depressão é uma das doenças mais comuns que tem hoje em dia. Mundialmente, 12% da população do mundo tem depressão. No Brasil, 6% da população tem depressão, que a gente saiba. Então, provavelmente, é muito maior que isso. E me parece que aqui em Botucatu, a incidência é bem maior, né? Inclusive de suicídio. Aqui em Botucatu, a nossa incidência é muito alta. E a gente tem que parar para pensar o porquê está acontecendo isso. Por que está aumentando tanto suicídios em todas as idades, mas também em jovens, na nossa comunidade, né? Então, a gente não tem muito bem não está esclarecido muito bem por que Botucatu, se é maior notificação aqui, ou se realmente esse número é maior, né? E a família tem que estar de olho. Se você começar a notar, né, que seu parente começou a ficar mais quieto, mais animado, mudou o comportamento. Mudou o comportamento, a pessoa está com umas frases muito negativas. Não é que a pessoa é mal-humorada, ela pode estar doente. Sim, né? sim. Então, os medicamentos eles vão agir em lugares específicos no cérebro, melhorando o humor. Às vezes a pessoa não tem energia nem para trabalhar. E não é que a pessoa está com má vontade, é isso que as pessoas têm que entender. Essa falta de energia é uma doença mental e tem remédio que trata isso, que vai dar mais energia para trabalhar. Eu já vi pessoas com depressão que não conseguiam lavar uma louça, uma coisa tão básica. E aí, na hora que você medica, a pessoa fala assim: nossa, agora eu estou conseguindo fazer as coisas básicas do dia a dia, lavar a louça, lavar o cabelo, né, que é uma coisa assim, né, que a gente costuma fazer. E a pessoa com depressão, não é que ela não quer, ela não consegue. Depressão é terrível. Doutora, só uma pergunta antes de eu passar para o Cristiano. Nós estamos falando um pouco dessa questão da depressão ligada à doença e tal. A minha dúvida é a seguinte: aonde pode haver mais uma incidência maior dessa questão da depressão? Então, por exemplo, eu imagino que uma pessoa tem uma certa idade, olha, você tem diabetes ou você tem um problema de saúde. Claro, a pessoa já tem uma certa idade, ela vai, de alguma forma, administrar aquilo e tal, mas ela já sabe que viveu um bom tempo na vida dela e tal. Agora, o jovem, quando o jovem chega no seu consultório com diabetes, como que é o estado psicológico desse jovem? Porque o jovem,
ele está ali no início da vida dele, tem toda uma vida pela frente e tem uma diabetes pela frente para cuidar e com algumas limitações. Aí me parece que as coisas tendem, né, a ficar mais complicadas do ponto de vista de depressão. Então, realmente, Vanderlei, o diabetes tipo 1, que é o da criança e adolescente, ele pode aparecer desde a época que nasce até os 30 anos de idade. Hoje em dia, a nossa adolescência está tardia, né? Que bom, né? E quando é mais na criança mais jovem, antes da adolescência, a preocupação maior que eu tenho em relação a transtornos emocionais, né, e depressão são com os pais, porque a criança muito pequena, ela às vezes não sabe o que está acontecendo, ela vai seguir o que os pais estão fazendo. Então, se os pais, no momento do diagnóstico dessa criança com diabetes tipo 1, eles ficam muito ansiosos, ou eles ficam com medo, ou eles ficam deprimidos, eles passam essa sensação para a criança, não precisa nem falar. A criança é muito sensível, né, às emoções dos pais. E aí a criança acolhe isso. Então a criança começa a ficar com medo, começa a ficar, né, deprimida. Então, nesse momento, quando é mais criança pequena, até pré-puberdade, a gente tem que ter um olhar para essa criança, mas tem que olhar para os pais. Porque os pais vão ser os responsáveis por fazer a pontinha de dedo várias vezes ao dia, aplicar insulina. Muitos pais passam anos a fio sem dormir. Por quê? Porque eles querem acordar de madrugada para fazer a pontinha de dedo no filho de madrugada, para evitar que tenha hipoglicemia. Que a hipoglicemia é uma situação assustadora para todo mundo, né? Então, eu já recebi crianças com os pais que não dormiam nada a noite toda, principalmente os pais. E isso aumenta o cortisol, que é um hormônio de estresse que predispõe diabetes nos pais, diabetes tipo 2, que daí é o diabetes do adulto, predispõe a depressão. Nós sabemos que se você não dormir bem à noite, se seu sono não for restaurador, e a média de sono que a gente tem que dormir são 8 horas por noite. Tá certo que tem pessoas que descansam muito bem com 4, 5 horas, mas a grande maioria da população precisa dormir 8 horas por noite. E se você dorme menos e fica cansado cronicamente, você tem um risco maior de ter diabetes. Então, para você ver como o estilo de vida afeta a nossa saúde, né? Já no adolescente, realmente, o adolescente ele já tem consciência de toda uma situação e muitas vezes a adolescência já é um período difícil. E aí ele pode realmente... O diabetes não é uma coisa boa, mas é uma coisa que ninguém quer ter, mas o adolescente pode ver isso como uma coisa monstruosa, uma coisa muito grande, uma coisa que ele não vai dar conta, e aí ele pode deprimir. E também o adolescente ele está muito susceptível a desenvolver esse estresse relacional da diabetes, porque ele vai ter que ficar prestando atenção nas vezes que ele vai fazer pontinha de dedo e aplicar insulina e ver o que vai contar de carboidrato. Então, realmente dá trabalho ser um diabético bem controlado. Vale a pena a longo prazo, porque você não vai ter as complicações. Mas a gente tem que ter esse olhar, né, de acolhimento para esses adolescentes, que realmente é um pouco mais difícil. A gente também tem que lembrar que o adolescente com diabetes tipo 1 acaba ficando rebelde. A adolescência é uma época normal da rebeldia. É importante que a gente seja rebelde na adolescência. É importante, eu acho que é saudável. Mas nada exagerado, né? Então, muitas vezes o adolescente resolve não querer se tratar, pula a aplicação de insulina, fica revoltado. É natural. Ninguém gostaria de ser diabético e tendo que aplicar insulina 5, 6 vezes por dia, ter que picar o dedinho 6, 8 vezes por dia, que esse seria o tratamento padrão, né? Ou as bombas de insulina, que eu trabalho bastante com isso, e acaba levando a um estresse. Uma coisa interessante da bomba de insulina, Vanderlei, é que ela diminui o estresse, porque a pessoa não tem que ficar se picando. É uma cânulazinha que está acoplada a uma bombinha que infunde insulina 24 horas por dia. Então, eu tenho que trocar essa cânula 2 a 3 vezes por semana, logicamente, para não dar infecção, para ela não entupir, mas eu não vou precisar ficar aplicando insulina 4, 6 vezes ao dia, como acontece com o diabetes tipo 1. Eu tenho que contar o carboidrato. Então, o que é contar o carboidrato? Tudo que eu como, gente, vira açúcar. E eu consigo transformar isso numa quantidade certa de insulina. Tá? Então, isso é contagem de carboidrato. E a gente pode fazer isso com as canetinhas de insulina ou a gente pode fazer isso com a bomba. A bomba eu acho que é um pouco menos estressante para o paciente, porque ele não tem que ficar se picando com a agulha várias vezes ao dia. Ele acaba só trocando 2 a 3 vezes por semana.
Muito bem, Cristiano Alves, a sua pergunta, o tema com a doutora Bibiana Prada, nós estamos falando de depressão e diabetes, pois não. Muito bem, bom dia, doutora. Prazer em recebê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Cristiano. E nós recebemos aqui, enquanto a doutora estava falando, alguns comentários. Uma das mães aqui que não deixou o nome, mas ela falava aqui o seguinte, que nesse caso o pai e a mãe sofriam muito mais. A filha via como algo natural já, né? Ter o diabetes, tudo mais, ir para a escola. E depois, antes ela tinha que fazer aquele furinho lá no dedinho, depois surgiu o aparelhinho lá, o Libre, né? Que hoje não precisa mais ficar, dependendo da situação, ficar furando o dedinho. Mas mesmo assim, ainda por vezes, ela ainda se cobra e fica questionando da filha ter o diabetes. Agora, que orientação que a gente pode passar? O que a médica, no caso, consegue passar para os pais? Na primeira consulta, eu acho que no momento em que a criança desenvolve diabetes, eu sento com os pais e a primeira coisa que eu falo, olha, isso não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém. Muitas vezes esse diabetes tipo 1, ele não tem hereditariedade. Existe uma porcentagem pequena de diabetes tipo 1, que é o da criança e adolescente, que tem uma hereditariedade. Quer dizer, eu tenho um irmão com diabetes tipo 1, eu tenho um tio. Mas a grande maioria das vezes aconteceu. Por algum motivo, o corpo dessa criança resolveu produzir um anticorpo que vai lá e destrói as células que produzem insulina. Não é culpa do papai, não é culpa da mamãe. O que a gente tem que fazer é juntos, né? Tanto o endocrinologista e os pais juntos, auxiliar essa criança a ter um desenvolvimento bom. E realmente o Libre é um aparelhinho que você põe no braço e você passa ele quantas vezes você quiser por dia e ele faz a leitura do açúcar da gordura, tá, gente? Aí não é do sangue. Então existe uma diferença pequena entre a leitura da pontinha de dedo, que é direto no sangue, e essa leitura da gordura. Mas pelo menos não precisa mais ficar furando o dedinho com tanta frequência como quando não existia esse aparelho. Então ele veio realmente para libertar as pessoas, né? Eu gosto dessa analogia, ele chama Libre, né? Ele é para libertar as pessoas da questão da pontinha de dedo. Mas é como eu falei, Cristiano, às vezes alguns pais ficam tão ansiosos com essa situação que eles não dormem, eles acordam a noite inteira para passar o Libre ou para fazer a pontinha de dedo, com medo que o filho faça uma hipoglicemia fatal. As insulinas mais modernas que a gente tem, elas são mais seguras, já tem diversos trabalhos científicos que falam que elas são mais seguras em termos de evitar a hipoglicemia. Então, a gente sempre tenta para o diabético tipo 1, que é a criança, o adolescente, a gente sempre sugere que, em vez de ficar usando NPH irregular, utilize as insulinas mais modernas, porque elas já têm trabalhos científicos mostrando que vai diminuir esse risco de hipoglicemia noturna, que é uma queda de açúcar durante a noite. O indivíduo diabético adulto ou criança vai estar dormindo e realmente, se cair muito, pode ser fatal. E nesse caso aqui, ela diz que já faz anos já, né, que a filha dela tem, e mesmo assim ainda os pais se cobram, né, para a gente ter uma ideia, né, que no grau de estresse que a mãe fica com o cuidado extremo, que às vezes passa até do limite. Cuidado sempre é bom, mas às vezes você fica estressado, você vai estressar todo mundo ali da casa, né, e não administrar o problema. Cristiano, desculpa, doutor, só interromper um pouquinho. E aí, para eu aproveitar para perguntar para a doutora, já que nós estamos falando de criança, de diabetes, como que deve ser o comportamento dos pais com relação aos doces que as crianças pedem e querem comer? Não deve comer doce, tá? Então, a criança com diabetes, o ideal é que ela faça, os pais aprendam a fazer a contagem de carboidrato e a criança também aprenda, porque quando ela crescer ela vai fazer sozinha. Então, ela precisa contar. Todos os alimentos, eles têm uma quantidade certa de açúcar. E eu consigo, por um cálculozinho matemático, saber o quanto eu estou comendo daquela comida e o quanto de insulina ultra rápida eu preciso aplicar, tá? É interessante que todas as pessoas que têm o diabetes tipo 1 façam esse tipo de cálculo toda a refeição. Então, dá um pouquinho de trabalho, né?
Mas, em contrapartida, vai ser muito melhor o controle, vai ter menos hiper, que é o aumento do açúcar do sangue, menos hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue. Então, o açúcar vai ficar mais estável quando você faz isso certinho, né? Mas, mesmo assim, a gente pede para que essa pessoa, qualquer diabético, tem que ter uma alimentação saudável e regrada, né? Então, vai poder comer os doces? Vai, mas eventualmente. Não é para comer doce todo dia. Mas ninguém é para comer doce todo dia. Eu não tenho diabetes, eu não vou comer doce todo dia. Não é saudável, né? Então, a alimentação do paciente diabético, ela tem que ser saudável. Então, a criança pequena, ela vai numa festinha. Talvez essa é a grande questão. Olha, meu filho tem diabetes tipo 1 e ele vai numa festinha. E aí ela vai ter chocolate, vai ter brigadeiro. Dá para você contar o carboidrato desses alimentos para a criança comer, mas ela não precisa se empanturrar disso, entendeu? Então a gente pode até ensinar, a mãe conta o carboidrato, já fala quanto que a criança pode comer. Lembrar que essa criança vai correr bastante, Vanderlei, então ela nem vai precisar de tanta insulina, porque ela vai queimar na corrida. Quando é criança pequena, vai correr, brincar, pular, vai ter pula-pula. Aí já queima, né? Aí já queima também. Mas tem que aplicar um pouquinho de insulina antes de comer esses docinhos, né? E deixar para ser uma coisa eventual, porque não é saudável ficar comendo açúcar todo dia, para ninguém, né? Agora, só voltando, Cristiano, para a questão da mamãe aí, não é culpa sua. Não é culpa sua, não tem, é uma fatalidade, né? Eu sei que quando a gente é pai, a gente prefere que ampute o nosso braço do que ampute do nosso filho. A gente preferia que fosse com a gente, mas as coisas são do jeito que são e a gente tem que tentar tirar o melhor delas, né? E dar bastante amor para os filhos, isso é importante, mas também tem que dar limites, porque limites é uma forma de amor. Se eu ficar com dó do meu filho que tem diabetes tipo 1 o tempo todo e ficar sendo permissivo, deixar ele fazer tudo que ele quer, comer tudo que ele quer, na adolescência ele vai ficar mais rebelde, vai ficar mais difícil. E aí essa criança não vai aplicar insulina, ela vai ter várias internações por cetoacidose diabética. O que é cetoacidose diabética? É a falta extrema de insulina no corpo. O corpo, em vez, ele não consegue utilizar o açúcar. Aí, em vez do corpo utilizar o açúcar para continuar vivo, porque a gente precisa do açúcar para ficar vivo, gente. Todo mundo precisa. A insulina, ela vai pegar esse açúcar e colocar dentro das células do nosso corpo para essa célula para esse açúcar virar energia. Se eu não tenho insulina, esse açúcar vai ficar acumulado no sangue e não vai para dentro da minha célula. E aí eu corro o risco de fazer o quê? Eu corro o risco de queimar ácidos dentro da minha célula e aí eu entro no estado de cetose e posso entrar em coma. Então, esse adolescente, se ele está muito rebelde, para de aplicar as insulinas ou aplica uma quantidade insuficiente, não faz a contagem de carboidrato da forma que ele tem que fazer, aumenta o risco dele ter essa cetoacidose, né? Então, é amor que a gente tem que dar para os nossos filhos, mas amor com responsabilidade e dando limites. Muito bem, a gente tem um comentário aqui, o pessoal vai nos ouvindo e às vezes alguma coisa que a gente cita aqui tem a ver também com o que a pessoa passou. E aqui a Maggie Cavalcante, ela diz: tive depressão por mais de 20 anos, tive que me curar sozinha quando com 30 anos, desempregada e grávida, não tive escolha, refiz o caminho, entrei dentro de mim, fui buscar o meu eu que eu havia perdido, o egoísmo, o orgulho, a arrogância, quase me matou. Hoje, com 43 anos, vivo cada dia como se fosse o último, tenho muitos amigos, os quais eu aconselho. Eu sei que minha felicidade não fala que não independente de outros, ou não depende dos outros, alguma coisa assim. Mas as pessoas vão ouvindo e alguma coisa passa pela história delas também, e elas vão contando com a gente. Aqui acho que não tem a ver com o diabetes, parece que não. Mas tem a ver essa questão da depressão. Que... Ela deve ter passado por alguma situação Isso. semelhante e ela conseguiu, ela fez aí, aliás, acho que a doutora Bibiana, no começo da nossa entrevista, falou desse olhar para dentro de si, dessa introspecção, dessa situação, que as pessoas têm que descobrir o seu eu, né, vamos dizer assim, e como a nossa ouvinte aí disse. Então, as pessoas, evidentemente, que têm esse problema, precisam estar muito ciente o seguinte, muito claro o seguinte: tudo tem solução, né? Você precisa compartilhar isso. Eu tinha um amigo, doutor, até bom a gente tocar nesse assunto, que ele falava assim, ele era jovem na época e tal, ele já é falecido.
essa doença, diabetes, isso foi nos anos 70, essa doença de velho, onde se viu ter uma doença como essa e tal? Não é possível. E ele era jovem na época, tinha 17, 18 anos, enfim, não aceitava aquilo. Então as pessoas passam a ter um certo inconformismo, e esse certo inconformismo pode levar ao desenvolvimento de outros problemas. Não, com certeza. Pode piorar, né, doutora? Nossa, esse depoimento dela foi muito bonito, bem me tocou, assim, que bom que ela conseguiu superar. Algumas pessoas conseguem superar sozinhas, fazendo essa introspecção. Ai, desculpa, gaguejei. Mas muitas pessoas precisam de remédio, sim. Então, o que eu venho trazer aqui para falar hoje é o seguinte, que não é para ter preconceito com doença mental. Às vezes o paciente, principalmente o homem, é assim, eles têm a depressão, a gente vê que eles estão deprimidos, mas eles não querem tomar remédio porque eles vão resolver tudo sozinho. Muitas vezes a pessoa consegue, mas muitas e muitas vezes não consegue. E aí a depressão, por si, Vanderlei, ela pode provocar infarto. O fato de eu ser deprimido, então, eu não tenho colesterol alto, eu não sou obeso, eu não tenho diabetes, eu infarto por depressão. A depressão mata. Ela mata por infarto. É uma doença, não é uma escolha. Eu não escolho ter um estado depressivo, eu estou doente. Então, a gente precisa entender isso. Muitas vezes, as pessoas que não entendem que depressão é uma doença, acham que a outra pessoa está de má vontade. Quem está deprimido? Essa pessoa está de má vontade. Levanta, sai para andar. Né? Vai fazer alguma coisa, vai distrair a cabeça. Mas a depressão é uma doença por falta de serotonina, de dopamina no cérebro. Falta enzimas no cérebro, é uma doença. Inclusive, se a gente fizer uma ressonância funcional, que é uma ressonância da cabeça, só que a gente consegue ver aonde no cérebro está funcionando mais e menos, a gente pode ver que quem tem depressão tem muitas áreas funcionando menos. Então, não é uma decisão da pessoa, nossa, hoje eu vou ficar deprimida. Não, você está doente, você tem que tratar. E como que a gente trata a depressão? Com a introspecção, se autoconhecendo. Então, uma terapia com a psicóloga é interessante, porque a pessoa passa a se conhecer, conhece suas qualidades, os seus defeitos, tem que aceitar os nossos defeitos, nós somos seres humanos, nós temos defeitos, tá? E também com remédio. É uma doença, eu vou tratar com remédio. Então, isso é muito importante, a gente ter isso em mente. E não ter preconceito em termos de tomar remédio para qualquer tipo de doença mental. Né? E a gente também tem que começar, como sociedade, a diminuir o preconceito quando a gente vê uma pessoa com uma doença mental, qualquer uma que seja. Então, eu posso ter um amigo que tem depressão, um amigo que tem esquizofrenia, um amigo que tem neurose, algum tipo de neurose, ele está doente. Vamos tratar com terapia, com remedinho, com meditação. A meditação ajuda muito, os trabalhos científicos hoje em dia mostram que a meditação melhora muito os sintomas mentais, mas essas doenças, elas não pegam, não vão passar, então eu posso me relacionar com essas pessoas sem preconceito. É isso que é importante, a gente não pode ter preconceito, porque no momento que a gente tem preconceito, a gente não estende a mão para o próximo, né? Sem dúvida. Pois não, Cristiano, agora 9h35, nós estamos conversando com a doutora Bibiana Prada, médica endocrinologista. O assunto que nós estamos abordando aqui é a depressão, diabetes, depressão, né? E uma coisa pode levar a outra, pelo que nós estamos entendendo aqui, né, Cristiano? Tem mais comentários aí? A gente tem aqui o comentário da Marli Bucalão, falando bom dia para você também. O pessoal aqui continua também mandando aí o seu palpite para a final da Copa do Mundo. Agora, perguntar para a doutora o seguinte, a gente está falando a relação da depressão e o diabetes, mas às vezes a doutora também faz todo tipo de atendimento, doutora, e às vezes não é só o diabetes, às vezes também são outros motivos que levam a pessoa a ficar deprimida. Às vezes uma cobrança por estar dentro do peso, ou outra situação social, outras questões, né? São vários assuntos que chegam que levam à depressão também, doutora? Podem levar à depressão? Não, pode. Outros motivos? Não, lógico que pode. Que chegam no consultório, né? Um ente querido, de repente você está com o seu pai ou sua mãe, estão doentes, com uma doença terminal, e você tem que ficar cuidando. Então, às vezes eu vejo assim,
os filhos cuidando dos pais com Alzheimer, os filhos cuidando dos pais com derrame, então acamados, né? São situações em que estressam muito, porque você tem que ter uma dedicação 100%. Isso deprime o indivíduo que está vivendo essa situação. Então seria uma depressão temporária, seria um estresse relacionado à situação que você está vivendo, né? Se você está desempregado e não consegue emprego há um bom tempo, isso às vezes acaba com a nossa autoestima, acaba com a nossa esperança. Isso pode desencadear uma depressão naquela pessoa que já tem uma tendência a ter. É importante, eu gostei do relato dessa moça que ela fez, porque ela falou em relação aos amigos. É importante a gente se esforçar para ter amigos e conviver em sociedade, porque isso diminui um pouquinho a dor interna, né, da pessoa que tem depressão. A gente estava vendo um vídeo esses dias e colocaram esse vídeo no grupo de empreendedores e eles estavam estudando a depressão naquelas faculdades mais conceituadas dos Estados Unidos e fazendo uma relação, né, de onde vem a depressão e como enfrentar a depressão, como que o ser humano pode se relacionar e enfrentar essa depressão. Então fizeram um estudo lá numa faculdade de psicologia e uma das formas de se enfrentar isso, primeiro é a pessoa começar a enxergar e agradecer o que ela tem de positivo na vida, porque às vezes você só vê os problemas, você fala, o que eu tenho hoje de positivo, o que eu tenho que agradecer? E eles associam também muito a vida social, você tem que manter uma vida social também, que isso faz muito bem a pessoa, e também nunca perder a esperança, né? São os três, parece que é muito básico, mas é o que a gente às vezes não executa no dia a dia. Quantas vezes você acorda no dia a dia e fala, o que eu tenho que agradecer hoje? Anotar 3 coisas. Motivos e pessoas. Começa por aí. Então você já começa vendo que, na verdade, você já tem muita coisa positiva na vida. Então, depois de muitas pesquisas, o pessoal chegou ao óbvio. O óbvio que a gente não executa, não pratica no dia a dia. Mais ou menos por aí que eles chegaram, colocando bem basicamente o que passaram num vídeo aqui pra gente. É bem interessante a sua colocação. A gratidão, é interessante isso. A gratidão a gente nasce com ela, mas é uma coisa que a gente desenvolve. E a gente nasce com gratidão, mas ao longo da vida a gente perde, e a gente pode desenvolver a gratidão, justamente com esses exercícios que você está falando. Ou de manhãzinha na hora que acorda, ou antes de dormir, arranjar de 3 a 5 situações pequenas, você não precisa, né? São situações pequenas do dia a dia para você agradecer. Você vai criando esse hábito. Hábito, gente, é uma coisa que a gente incorpora, né? Então eu vou adquirindo esse hábito. Isso é muito importante também, que ele ajuda a gente a ser mais leve tudo, né? Agora, lembrar que o paciente que tem depressão, ele tem ausência de esperança, ele não tem esperança. E os remédios, eles ajudam a pessoa a melhorar, e ela acaba, um dos sintomas de melhora da depressão, até quando a gente está dando medicamento e quer observar essa melhora, né, os psiquiatras fazem isso muito bem, aliás, é justamente ver se a pessoa recuperou a sensação de esperança no futuro. Porque quem tem depressão se sente morto-vivo. Meu coração está batendo, mas eu morri. A pessoa se sente um não ser. É difícil explicar isso daí. Ela não se sente como ser humano, ela não se sente vivo. É como se tivesse morrido alguma coisa dentro dela. Nada para ela tem importância, tem graça. E não é que ela não dê importância ou que ela seja uma pessoa ingrata. Ela está doente por falta de enzimas no cérebro. O nosso cérebro é todo feito de enzimas e conexões cerebrais. E quando elas não funcionam direito, a gente tem essa sensação de desesperança, a gente tem essa sensação de que nada tá bom, mas não é má vontade, é doença e tem que tratar com remédio. E tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente, já que nós estamos tocando nesse assunto de depressão, doença e tal, umas coisas que a gente sabe que são meio complicadas, são as relações humanas, né, doutora? Relação pai, filho, mãe, relação marido, esposa, muitas vezes traumas que ficam para a família, né, numa separação, quer dizer, e a pessoa já tem um problema de diabetes, ela já tem alguma coisa, evidentemente que aí ela fica mais suscetível de ter depressão, de ter um problema de ordem mental.
precisa tomar cuidado. As relações humanas são sempre muito delicadas, né? Os filhos sempre vão ter algum tipo de mágoa em relação aos pais. Por melhor que sejam os pais, por pior que sejam os pais são pais, né? Mas ninguém, como eu te falei, ninguém é perfeito. E os pais sempre vão se sentir de alguma forma em dívida com os filhos. São relações humanas, que elas não são perfeitas e a gente tem que relativizar, né? É sempre tentar, de novo, fazer um exercício de encontrar a bondade nos outros. Eu fiz um curso uma vez de Mastermind, eu achei bem interessante. Eles falavam assim, bem interessante. E eles falavam assim, para a gente procurar os 5%, se tem aquela pessoa que você não se dá bem, que tá alguma coisa ali na boca do estômago com aquela pessoa, sabe? Você tentar encontrar os 5% de coisa boa que ela tem. Gente, de 100%, 5% de coisa boa. E tentar focar naquilo, tentar criar um elo de relacionamento com aquilo, né? Porque defeito a gente tem, nossa, a gente está lotado de defeito, a gente tem que reconhecer e aceitar os nossos defeitos e tentar mudar o que dá para mudar. Mas a aceitação é muito importante. E no outro, você também vai ver um monte de defeito no outro, mas a gente tem que se esforçar, tem que realmente se esforçar de ver aquele pontinho de luz do bem que aquela pessoa tem. Alguma coisinha a pessoa vai ter, né? E tem aqueles psicólogos também, doutora, que falam que quando você se opõe muito a uma pessoa, você coloca uma barreira, porque às vezes tem alguma coisa sua que você não gosta naquela pessoa, mas que também pode estar em você. Então você coloca uma barreira, não, essa pessoa é muito assim. É como se fosse um espelho. Exatamente. Que às vezes você, não em todos os casos, mas os psicólogos falam que às vezes quando você já se opõe assim, àquela pessoa, é porque às vezes alguma coisa que você não gosta em você está projetando ali, mas você não quer aceitar em você. É o que dizem, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Eu acho que essa é realmente a frase. Mas realmente você tem razão. Muitas vezes nós reconhecemos no outro uma situação que a gente não gosta em nós mesmos, né? Ou um comportamento, um tom de fala, ou então um olhar que a gente não gosta na gente e a gente vê o outro fazendo a mesma coisa e aí você acha que é só o outro que está ruim. Então, até o budismo fala nisso, né? Que você tem que evitar esse tipo de projeção e se conhecer. Aí a meditação, ela entra nisso. Né? Ela é muito importante. E a terapia também. Muito bem. Conheça-te a ti mesmo. É Sócrates, né? É isso? Acho que sim, né? Aliás, hoje vai ter o julgamento de Sócrates com o Tonico Pereira, lá no Teatro Municipal. Não perca, que vai ser uma peça muito bacana. E o Tonico Pereira é um grande ator, uma grande figura, uma figura realmente exponencial da televisão, do teatro, do cinema, enfim. Como é que pega os ingressos? Megabilheteria.com. Megabilheteria pode comprar lá na hora também, né? Então, as pessoas não podem perder, porque é um ator extraordinário, premiadíssimo, e o Julgamento de Sócrates é uma peça, uma comédia, mas também com um certo tom filosófico, mas que é muito legal. As pessoas não podem perder de jeito nenhum, né? Um abraço ao Wagner Ferreira, que é o produtor da peça aí. Bom, doutora, depressão, diabetes, e a gente está aqui abordando esse assunto com toda a responsabilidade, e evidentemente que a senhora, quando recebe no seu consultório uma pessoa, a senhora nunca vai pensar só no problema da diabetes, a senhora também vai ter que ser meia psicóloga nessas horas para ver como é que está o equilíbrio emocional daquele paciente, né? Eu costumo brincar que o endocrinologista, ele é um pluripotente, porque é médico, é psicólogo, ele é assistente social, porque a gente tem que ficar avaliando o custo-benefício de cada remédio que a pessoa vai tomar, né? A gente é educador físico, porque a gente orienta também um pouquinho a atividade física, a gente pega no pé dos pacientes para eles procurarem um educador físico, alguma coisa, a gente às vezes orienta. Então, você acaba tendo que muitas vezes ver como um todo. Essas doenças crônicas, seja diabetes, colesterol, pressão alta, até depressão, geralmente elas podem ser tratadas de forma multidisciplinar. Então, esse indivíduo, o ideal é que ele tenha uma corrente de profissionais que vão auxiliá-los, né? Então, seria interessante, então, sempre ter
os profissionais de apoio, né? Então tem o endocrinologista e depois pode ter uma nutricionista, um psicólogo, um educador físico para poder utilizar, pra ajudar. Mas a gente tem que ter esse olhar até mesmo para poder tratar nos casos não muito severos, e nos casos mais severos a gente realmente vai encaminhar para um psiquiatra. Isso é uma outra coisa também. Hoje em dia, as pessoas ainda, eu acho um absurdo, em 2018 as pessoas ainda acham que psiquiatra é para gente louca. É um preconceito absurdo isso daí. Os psiquiatras, eles tratam justamente esses distúrbios mentais, essas alterações emocionais, que são de diversos tipos que a pessoa pode ter, e hoje em dia tem alguns medicamentos que vão ajudar. Então, tem que parar com esse preconceito. Se você tem um transtorno mental grave, tem que tratar com o especialista. O especialista, nesse caso, é o psiquiatra. Perfeito. Cristiano Alves, tem mais pergunta? Faltando 12 minutos para as 10 horas da manhã. Vamos lá. Nós temos aqui alguns comentários e também pergunta. Temos aqui, a Irene Cardoso Godoy disse: bom dia, o programa está ótimo, um final de semana maravilhoso a todos vocês. O Wagner Botucatu, ele está dizendo o seguinte: doutora, faz 2 anos que tento marcar uma ressonância para um parente aqui e nunca há vagas na Unesp. Semana passada disseram para ligar no final do ano, um absurdo. Às vezes, né, um exame que a pessoa precisa, né, doutora, às vezes demora muito. E, infelizmente, a questão do SUS, algumas coisas elas são rápidas e outras demoram. E é complicado, né? É complicado, O SUS é dessa forma. E temos ainda aqui, quem mais aqui mandou para a gente recado? Nós temos aqui ainda, só na questão aí comunitária, a pessoa está dizendo o seguinte aqui, lá do Montemor ainda, a gente comentou essa semana, um pouquinho fora aqui do nosso tema, mas o pessoal está dizendo que lá no Montemor, uma médica só, e que lá está com um problema no telhado, na área externa do posto. Então o pessoal está chovendo dentro do posto. A gente já comentou isso com o secretário, e ele está dizendo, ele falou que está providenciando lá as melhorias. Cristiano, dá licença um pouquinho. Eu vou me retirar do programa, porque eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, porque nós vamos acompanhar lá a carreata lá do carro, né? Vamos sair lá de cima, da Dando Delmanto. Agradecer os ouvintes, agradecer aqui a doutora Bibiana por essa excelente entrevista que ela nos proporciona, a você, Cristiano, o César, toda a nossa equipe, e segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Obrigado, um bom dia para você. Desculpa sair um pouquinho mais cedo, doutora, mas é que tem um outro compromisso esperando pela gente, viu? Bom final de entrevista aí. Muito bem, a gente continua, bom evento lá para vocês. E nós temos aqui o seguinte, a ouvinte ligou aqui para a gente, não sei o nome dela, César, mas ela disse que ela está tomando Zelafaxina, 75 miligramas, pelo que eu entendi. Ela disse que tem depressão e diabetes, e ela tem dúvida se no caso faz mal ela tomar esse remédio, né? Acredito que tenha sido indicado por um médico, né? Mas ela pede a opinião da doutora também. A venlafaxina é um antidepressivo muito bom. É uma questão de titular a dose, né? Então precisa ver com o médico que te passou se a dose está sendo efetiva, se está baixo demais, se está alta demais. Mas, teoricamente, é um remédio seguro. Ele é um antidepressivo dual, ele tira um pouco a ansiedade também, além de tirar a depressão. Então, ele é bem interessante. É um medicamento também que ele é neutro no peso, ele não vai provocar aumento de peso, né? Então, é muito interessante para uma paciente que é diabética, porque ela pode fazer a dieta. Lembrando que, né, tem diabetes, dieta, atividade física para valer e os remedinhos. Muito bem. Doutora, e lembrando que nós estamos falando com a doutora Bibiana Prado de Camargo, falando sobre diabetes e depressão. Às vezes existe uma relação aí entre essas duas coisas e a gente tem que realmente tomar muito cuidado, orientar, e isso que é feito também no atendimento médico. Agora, doutora, as pessoas têm enfrentado melhor essa questão de encarar a doença, geralmente há um acompanhamento depois, as pessoas necessitam depois um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Como que está hoje essa situação? Hoje as pessoas conseguem encarar melhor já com uma dica ali da médica no primeiro momento, ou precisa realmente de um acompanhamento? Para depressão? Depressão e diabetes. Geralmente quando a pessoa fica sabendo do diabetes, geralmente a primeira orientação da médica ali
já resolve e já se torna amena a situação? Ou não? Geralmente a pessoa precisa realmente de um apoio psicológico. Olha, isso é muito variado, Cristiano, porque depende muito da personalidade do paciente cada um. que está ali, né? De cada um. Então, realmente, a gente tem pacientes que são altamente aderentes. E, eu tô com diabetes, vamos encarar isso de frente, vamos mudar meus hábitos. Ele tem uma atitude positiva em relação a isso, vou, né? Tem aquele paciente que é o extremo do positivo, e aí ele acaba estressando de tão preocupado que ele fica com o controle dele. E aí é aquilo que eu falei que é o estresse relacionado ao diabetes. Isso não é bom. A pessoa tem que deixar relativizar. E tem alguns pacientes que negam a doença. Você fala para ele que ele tem um diabetes, que o diabetes está mal controlado, ele chega no consultório com valores de 200, 300, e aí você fala assim, olha, esses valores aqui, a longo prazo, vão dar derrame, vão dar infarto, vai dar problema de rim, porque você está com esses valores muito altos. E a impressão que dá é que às vezes você fala e a pessoa ouve, mas ela não ouve. E aí ela dá até risada, né? Fala assim, mas eu não estou sentindo nada. Lembrar, gente, que o diabetes é uma doença silenciosa. Você pode ter valores altos e não sentir nada. Só que esses valores altos vão provocar infarto, derrame, cegueira, amputação, perda de rim, se você não controlar. Então, por isso que é importante fazer a pontinha de dedo várias vezes ao dia, né? E essa negação da doença, falar assim, isso não vai acontecer comigo, ou então, se eu fingir que eu não tenho diabetes, eu vou me proteger? Não, gente, isso é um pensamento mágico, isso não existe, né? A gente tem lá na ABAD, na Associação Botucatuense de Assistência a Diabéticos, para quem é sócio da nossa associação, e é super baratinho, Cristiano, é R$30 por mês para ser sócio lá da Associação de Diabetes. A gente tem acompanhamento nutricional e psicológico, justamente porque a gente sabe que muitas pessoas ficam abaladas com o diagnóstico de diabetes, né? Então, a psicóloga está lá para os associados, a mensalidade, né, são R$30 por mês, né? E tem a nutricionista, que também vai ajudar. Então, a associação está ali para acolher as pessoas com diabetes. Se você não tem diabetes, por exemplo, mas tem um pré-diabetes, que foi o que a gente conversou na última 2 semanas atrás, né? E quer prevenir esse pré-diabetes, né? Porque quem ouviu sabe que o pré-diabetes é doença e pode levar realmente a alterações do coração, alterações neurológicas, alterações de rins, já no pré-diabetes. Então, quem tem o diagnóstico de pré-diabetes e quer se prevenir, fica sócio da BAD, são só R$30, e lá você vai ter acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, se quiser. A gente tem umas oficinas de nutrição muito interessantes, que ensina a pessoa a fazer comida saudável, né, Cristiano? Então, é uma associação que está ali aberta para o povo. Você não precisa necessariamente ser diabético, o que você tem que fazer é se associar. O que a gente percebe aqui no Brasil, doutora, é que como o sistema público de saúde ele não funciona adequadamente, tem alguns países que você não tem um sistema público, é só um sistema particular. Ou o contrário, só tem um sistema, porque aí você não deixa nenhum deles abandonado, né? E quando só tem um particular em determinado país, o valor é muito baixo para você. E aqui no Brasil, o que aconteceu? Diante de uma crise que veio aí se alastrando, o que aconteceu? Os sistemas de saúde eles foram se tornando mais populares, com preços mais acessíveis em algumas situações. A pessoa paga lá uma taxa e aí ela paga, alguns são por consultas, outros, e tem também esses sistemas por associações, a Associação do Funcionário Público, a ABAD, os convênios. Então, o país está se adequando a uma situação de um sistema público que não funciona completamente, não consegue atender todo mundo. Financeiramente, pela situação do Brasil, seria impossível atender todo mundo. A gente tem que ser sincero aqui, por mais que mande verba extra, a situação é essa. E foi a saída que se encontrou, né? Às vezes a pessoa não consegue ser atendida na Unesp, ela vai dar um jeito de fazer um outro exame, mas através ou de uma cooperativa, ou através de uma associação, ou da associação da categoria que ela trabalha, mas algum jeito ela vai dar, né? Quer dizer, tem que se dar um jeito. Não, realmente, só lembrando, alternativas, só colocando um parênteses aqui, a ABAD não é uma associação de saúde, tá? A ABAD é uma organização não governamental, ela foi fundada por endocrinologistas e pacientes diabéticos,
e a gente está lá para acolher as pessoas com diabetes ou pré-diabetes, né? Então, esses serviços que a gente oferece para os nossos associados, eles não entrariam nesse rol de assistência à saúde, porque lá não tem ambulatório, Seria não é mais isso. orientação, É uma né? orientação, tá? É uma associação. Então, a gente possibilita para os associados consultas com nutricionistas e psicólogos. É consulta, mas não pode misturar isso com o SUS, ou então com convênios de saúde. Lá não é um convênio de saúde, tá? O Brasil realmente ele passa há muitos anos já por uma crise do SUS. Realmente é um gasto que tem enorme com saúde pública, né? Só que uma coisa também que eu venho falar aqui, não que eu vá fazer o papel do advogado do diabo, mas os pacientes que acompanham o SUS, muitas vezes a gente vê que eles não dão o devido valor, tá? Não dão valor pelo atendimento. Sabe, porque assim, por exemplo, na Unesp tem a farmácia de alto custo. Então tem alguns medicamentos mais caros que a farmácia de alto custo ela fornece. E aí o paciente pega o remédio e não toma, Cristiano. Quer dizer, o remédio fica vencendo na casa dele, ele não toma e falta para o outro colega, para o outro paciente que precisaria tomar. Então, também tem essas coisas. Às vezes, sabe, tem que valorizar o que a gente tem, né? Então, se você está no serviço público, faz o tratamento certinho que o médico falou, toma os remédios certinhos, tem uma lista lá de remédio, toma tudo, né? Porque o que a gente percebe é que às vezes o paciente... Atorvastatina, que é um remédio para colesterol. Vamos pegar esse mais simples. O paciente pega lá, aí ele toma um dia, outro dia não toma, aí toma um dia, outro dia não toma. Isso não vai resolver, isso não vai prevenir infarto. A atorvastatina, por exemplo, é um medicamento de alto custo que ele ajuda a diminuir o colesterol e, portanto, evitar infarto, tá? Se você pega esse remédio pelo SUS, no posto de saúde, no alto custo, onde for, e você não está tomando, você está gastando dinheiro público, porque fica lá dentro de casa vencendo, e não vai trazer nenhum tipo de benefício para você e vai faltar para outra pessoa, né? Então, isso é importante, a gente também ter essa contrapartida. Quer dizer, se está no serviço, segue o que as pessoas estão falando. Exatamente. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Encarte Saúde, que a gente debateu aqui depressão e diabetes. Doutora, muito obrigado e ótimo final de semana. Obrigada, Cristiana. É sempre um prazer vir aqui. Eu espero ter esclarecido algumas questões importantes. De mensagens finais, então, que eu gostaria de trazer para vocês é que depressão e doença mental são doenças, elas têm que ser tratadas com remédio, tá? E tentar quebrar a questão desse preconceito. Resumindo, falando que o diabetes pode levar à depressão e a depressão pode levar ao diabetes, então é um ciclo vicioso. A depressão por si pode matar, mata por infarto. É lógico que a pessoa também pode se matar por suicídio. Suicídio é uma situação que a gente tem que conversar. A gente vai ver se a gente faz um outro encarte só sobre suicídio. A gente tem que falar sobre isso. Não podemos fechar os olhos a isso, ainda mais em Botucatu, onde a taxa disso é muito grande. E convido o pessoal, mais uma vez, a ir conhecer a nossa Associação de Diabéticos, que fica na General Teles 171. Ela é aberta para quem quiser conhecer, vocês vão ser super bem-vindos lá. Muito bem, agora 10 horas em ponto. Esse foi o programa Marrita. Muito obrigado pela sintonia de todos. Nós estaremos de volta na segunda-feira, às 6h30 da manhã. Agora chegando o programa de Luiz Henrique. Ótimo final de semana a todos e até mais. ZYK 565, Rádio Municipalista de Botucatu, 1240 kHz, 10.000 watts de potência, uma comunicação amiga, boa música, informação precisa e prestação de serviço. Municipalista, a rádio do povo. Hoje é sábado, o final de semana chegou. Entre no clima, no ar, sábado feliz. Sábado feliz. Para você, as dicas sobre onde aproveitar as promoções do comércio e os guias de compras, produtos e serviços de Botucatu. E tudo ao som dos grandes sucessos das pistas de todos os tempos. As românticas inesquecíveis e a comunicação alto astral de Luiz Henrique. A partir de agora, sábado feliz com Luiz Henrique. Bom dia, Luiz Henrique. 10h02, 10:02. Bom
Dia com energia. Até às 12, até o meio-dia, os grandes sucessos de todos os tempos, as dicas do comércio, aqui e agora no Sábado Feliz. Comando do som, Walter César Pieluto e Pereira, o Cezinha Júnior. Bom dia, Cezinha. Juntos, 2 horas. Alegria, sorriso, alto astral, legal, felicidade, tudo pra você. E você aí, tá triste? Vire a chavinha. 10:02, já vamos pra pista. As dicas do comércio e os sucessos das pistas de todos os tempos. Sábado Feliz, com Luiz Henrique. Bob Sinclair, DJ famoso em todo o mundo, às 10h03. Onde quer que você esteja, eu torço muito para que hoje seja o melhor dia da sua vida. Acredite, você merece toda a felicidade do mundo. Toda a felicidade do mundo para você. Love Generation, bom dia, saudade. It's just love. It's just love. Hey! Why must the children play in the street? Broken hearts and faded dreams. Peace on earth to everyone that you meet. Don't you worry, it could be so sweet. Just look to the rainbow, you will see. Sun will shine.